Bom, a minha ideia hoje com essa live não é necessariamente linkar amor, relacionamento, casal, né, com trauma de infância. A gente até pode ir lá, dependendo do conteúdo que vocês me trouxerem no final, de troca, de conversa. Mas a minha ideia não era necessariamente fazer isso, porque isso é um universo inteiro enorme. E né, uma live é algo raso. Vocês já sabem como é que eu penso, né? Eu não gosto muito de falar de coisas complexas num ambiente assim, rápido, né? Então a ideia da live hoje era dar uma base, não só teórica, mas assim, vivencial, prática mesmo, de como que... Por que a gente se envolve em certas coisas? Por que a gente quer tanto pertencer? Por que a gente faz tanta questão, assim, de, às vezes, quem não faz questão da gente? Aonde que começa? Por que a gente tem esse ciclo de trauma nas famílias? Por que eu tô inserida nisso aqui? Onde que começa? Então, o amor é o começo. É por isso que a gente vai falar de amor hoje. Então, é nesse sentido que eu vou trazer o amor e o desamor, desafeto, a busca pelo amor e como que isso molda a gente. Isso molda a nossa vida inteira, a busca pelo amor. Então, quem sentir aí de mandar pro coleguinha traumatizado, que teve uma infância difícil, manda aí a live, vai ficar salva também depois pra quem quiser, tá bom? Então, vamos lá. Tem um slide aqui me guiando, né, no tópico que eu vou falar. Esse slide faz parte do Relicário de Memórias, que eu criei como especialização para terapeutas que querem trabalhar com trauma de infância, criança ferida. Mas, gente, eu amo perguntas. Façam perguntas, tá bom? Então, vamos lá. É bom a gente contextualizar o início de tudo, né? É muito bonito a gente falar de trauma de abandono, trauma de rejeição, trauma de humilhação e nananã. Mas da onde vem, da onde nasce, o que come, onde habita? Por que esses traumas criam raízes dentro da gente? O que acontece? Então a gente tem que começar falando de amor. Se a gente vai começar pelo início, a gente tem que começar falando de amor. Amor ou a falta de amor. Muita coisa que a gente faz para evitar desamor gera trauma, e muito do que a gente faz para tentar se agarrar no amor gera trauma. Então é sempre em busca do amor. Vamos lembrar aqui que a gente é da espécie Homo sapiens, portanto somos mamíferos. A gente pensa muito no ser humano como um ser muito evoluído, né? Muito social. A gente é bicho. Eu queria lembrar disso. A gente é bicho. Somos mamíferos. A gente tem o hábito de conviver em bando. Por isso que a pandemia foi tão doida pra cabeça. A gente precisa pertencer a um grupo. Isso é questão de sobrevivência. Se a gente for ver os outros mamíferos, andar em bando é pra sobrevivência do mamífero. Então a gente tem o mesmo comportamento. Isso preservou na gente. As pessoas, você pode ver, as pessoas que geralmente têm o hábito de lonely wolf, né, de ser mais isolado, são pessoas que têm alguma condição clínica, mental, séria. Por exemplo, serial killers andam sozinhos, né? Então, assim, tem uma frase de um documentário de serial killer que eu assisti uma vez que eu acho incrível. Nenhum serial killer nasce num ambiente familiar feliz. Então, a nossa família determina muita coisa na nossa história. Bom, somos mamíferos, somos os mamíferos que mais precisam de cuidado, inclusive. Nós somos a espécie que mais demora para se emancipar dos seus cuidadores dentre os mamíferos. Gente, se você pensar, o cordeiro, o cavalo, ele nasce e já sai andando. Olha quanto tempo a gente demora para andar e quanto tempo a gente ainda fica dependente, né, do cuidado dos outros. Evolutivamente, então, veio o choro do bebê, o cheiro que conecta a mãe no bebê. Quando ele nasce. Eu particularmente acho que só o meu recém-nascido foi bonito. Porque hormônio, tem uma conexão ali que gera, né? Isso inclusive é pra manter, pelo bem da espécie. Se não tivesse essa conexão que gruda a gente na cria, talvez a gente nem ficasse. Talvez a gente jogasse na lata do lixo. Tô falando brincando, mas é sério. Tem várias pesquisas sobre a importância da ocitocina em relação ao cuidado. Então a gente está completamente suscetível ao ambiente ao nosso redor, e a melhor forma que a gente tem
de garantir que alguém alimente a gente, que alguém cuide da gente, que a gente troque as nossas fraldas, é através do amor. Porque pra gente, mamíferos homo sapiens, só o cuidado físico não é suficiente. Só a segurança física não é suficiente. A gente precisa de amor. É isso que nos torna também um ser humano funcional. Então, amor pra gente é sobrevivência. Naquela pirâmide básica de Maslow, pra mim, ele só errou porque ele não botou amor ali na base. Sem amor, a gente não é funcional. A gente precisa de amor tanto quanto higiene básica e comida. A gente precisa disso. É tipo o narcisismo, né? Que se desenvolve pela falta. Isso. O narcisismo nasce... Toda vez que tem um narcisismo, tem uma grande falta ali. É um mecanismo de proteção também. Então, dependendo da dinâmica familiar, o amor pode ter nomes diferentes, gente. E aí, por favor, o nome que bater no ouvido de vocês e parecer com o de vocês, me fala. Aceitação, utilidade, reconhecimento, carinho, inteligência, agilidade. Tem várias formas como esse amor pode vir. Raríssimos são os casos em que amor é simplesmente amor, em que amor é incondicionalmente amor, né? No sentido de o amor não foi condicionado a criança ser X, Y ou Z. Raríssimos são os casos aqui, que nem a Ana Laura falou, em que amor é simplesmente afeto. O que faremos por amor e, em alguns casos, para evitar o desamor, e a história que o amor tem na nossa família vai moldar a nossa personalidade. A gente pode matar a nossa melhor parte. Se a gente achar que ela nos atrapalha a receber amor, a gente pode matar a nossa melhor parte. Então, a gente faz isso tudo em busca do amor, principalmente dos nossos cuidadores. Aí, eu falo cuidadores porque não necessariamente a configuração familiar dessa pessoa foi pai e mãe, né? Pode ter sido os avós, enfim, os tios. Então, os cuidadores são muito importantes, né? O afeto deles e evitar o desafeto deles é muito importante. Então, a gente vai buscar esse afeto de algumas formas. Porque a gente nasce com algumas necessidades muito básicas. Primeiro de tudo, conexão e senso de aceitação. Como eu falei, somos mamíferos e precisamos disso para pertencer a um grupo. Isso gera a sensação de pertencimento, né? Essa conexão, aceitação. Me aceitam do jeito que eu sou. Ufa, meu cargo aqui não está ameaçado. Não vou ser expulsa desse grupo e ter que lutar pela minha vida. Isso é muito instintivo nosso. Estrutura e terra firme. Gente, isso é muito sério, tá? Isso que eu tô falando. Não é viagem, não. Um dos pontos mais difíceis do processo terapêutico, que eu acho particularmente, é quando a gente percebe que o amor do cuidador foi tão condicional, que a gente fosse XYZ, foi tão condicional que eu fosse perfeita, que eu fosse estudiosa, que eu fosse, sei lá, que eu não desse trabalho, que eu fosse bem cartesiana, bem tradicional, e eu sou super artística, super, sei lá, autêntica, gosto de coisas diferentes dos valores tradicionais da minha família, por exemplo, que em algum momento a gente tem que fazer uma troca. O amor dos outros ou o meu amor? O que vale mais? O amor dos outros me deixa num lugar muito apertado, do jeito que ele veio pra mim. Então eu preciso correr o risco de perder o amor dos outros, me descondicionar desse amor para poder ter o meu amor, para poder me dar o que eu preciso. Esse é um dos momentos mais difíceis da terapia. E é difícil porque a pessoa, realmente a reação, a sensação que fica para ela é que ela vai morrer. Sem o amor do pai, da mãe, ela vai morrer. Então isso que eu tô falando de somos mamíferos e precisamos pertencer, porque senão eu vou morrer, isso é muito verdade. Parece que a gente é um ser humano aí super evoluído social, mas não, a gente tem essa base instintiva muito forte. Então, estrutura e terra firme, isso é muito importante para um neném que acabou de nascer. A planta, imagina, a planta precisa do sol e da gravidade para direcionar o crescimento para cima. A gente precisa de disciplina gentil e firme, que ensina a gente com respeito. Algo que foi inventado aparentemente há, sei lá, 10 anos atrás, porque as nossas gerações para trás não conhecem isso. Né? A disciplina acontece de forma rigorosa, através do medo, através do castigo. Mesmo hoje em dia, com N mil pesquisas sobre o efeito disso no cérebro e que, na verdade, isso não disciplina. Bom, então, terceira coisa, desenvolver habilidades sociais
e de vida para contribuirmos e trocarmos com o mundo. É muito bonitinho quando a gente vai dando autonomia para a criança e ela vai vendo que ela é importante para o funcionamento da casa. Joga a fralda no lixo, dá água pro gato, coloca a roupa no cesto de roupa suja. Quando a gente vai passando isso, é muito bonitinho ver o Caê. Ele se sente feliz de estar contribuindo. Então, senso de poder pessoal e autonomia também são coisas muito importantes para o desenvolvimento saudável aí de um ser humano funcional. Né? A gente precisa sentir que a gente é capaz. Isso aqui dá BO na terapia, viu? A gente não entende que a gente é capaz, principalmente porque os nossos pais não deixavam que a gente fizesse as coisas, ou porque do nosso jeito não estava certo, ou porque quando, sei lá, a criança deixava alguma coisa cair, porque, né, é uma criança, ela vai deixar o garfo, ela vai fazer bagunça, né? Ela vai deixar as coisas caírem. Ela era punida, recebia um grito. Então, a gente também nasce com algumas perguntas muito urgentes para serem respondidas. O que eu preciso fazer para ser amado pelos meus pais, para garantir a minha sobrevivência? E onde eu me encaixo na minha família? Quem é esse povo que tá aqui? Esse povo já tem uma configuração que já acontece há muito tempo. Eu tenho que me moldar a eles. O que tá rolando aqui e onde que eu me encaixo? Então, o que a gente é resultado do que a gente aprende na infância, o que a gente aprendeu que precisava fazer para poder capturar atenção, capturar amor dos nossos cuidadores, pra gente ser cuidado. Então tem algumas formas de olhar essa dinâmica. A que eu mais falo aqui é através da perspectiva da criança para o mundo, para os cuidadores. Essa é a mais clássica que eu bato aqui todo dia. Eu poderia super, gente, fazer um negócio assim, que eu vejo muito no Instagram. 5 feridas de infância que atrapalham o seu relacionamento. 5 feridas de infância que atrapalham a sua vida financeira. Só 5? Eu não consigo resumir. Tem tantas possibilidades, tem tantas coisas intrínsecas no contexto que é só daquela pessoa. Cada caso é cada caso. Não dá pra eu botar todo mundo assim num post pronto, sabe? Tomem cuidado, tá? Com esse tipo de conteúdo. Bom, uma criança pode se encaixar em vários perfis de trauma ao mesmo tempo, tá? Mas geralmente a gente tem um que é predominante, um segundo ali pode ser, ele pode ser um secundário com mais influência ou menos influência, e às vezes a gente ainda tem ali um terciário de plano de fundo. Eu tô me referindo a 5 feridas emocionais de infância. Eu inclusive recomendo muito esse livro aqui. Esse livro aqui, ó. Recomendo muito, porém, tem uma coisa aqui nesse livro. Passem muito na peneira, tá? As 5 feridas de infância, da Lise Bourbeau. Voltou? Estão me ouvindo bem? Então, passem na peneira o livro, tá? É um livro muito bom. Então, quando eu tô falando de trauma, geralmente eu me refiro a essas grandes categorias aonde os traumas mais específicos, traumas menores ou traumas mais específicos ali do contexto, né, de vida da pessoa se encaixa, que é então traição, humilhação, rejeição, abandono e injustiça. O mais clássico pra mim que, sei lá, quase todos os seres humanos têm é abandono. E alguns têm mais do que outros. O mapa astral, inclusive, você olha o mapa assim, mapinha de abandono isso aqui, mapinha de rejeição. Então o mapa ajuda muito a gente a entender isso. Humilhação, injustiça, eu até que não pego com tanta frequência. Esse livro aqui, gente. As 5 feridas emocionais. Ele é baratinho na Amazon. Então a gente tem essas 5 grandes categorias aí. Então, que nem eu tava falando, né? Injustiça e humilhação, eu até que não pego tanto. Eu acho que muito porque não são os meus traumas mais latentes, né? Que eu mais senti. Então, acaba que eu atraio clientes que passaram muito por abandono e rejeição e traição, que são os meus traumas mais latentes, né? Então, uma outra forma de olhar pros traumas é através da perspectiva dos pais. E essa perspectiva até que eu não costumo falar muito aqui, então é um conteúdo meio novo.
E eu acho que dá pra gente separar aí a perspectiva dos pais em 3 grandes grupos. Acho que encaixa a maioria aí das dinâmicas familiares. A primeira de todas acho que a mais saudável, a mais ideal, a mais difícil de achar, que nem eu já falei várias vezes. Os pais que não pedem nada em troca do amor dos filhos, né? Não pedem nada em troca para dar amor para os filhos, é extremamente raro. Hoje em dia, com a disciplina positiva, com educação parental, educação respeitosa, a gente começa a ter esse tipo de criação mais frequente acontecendo. Mas é muito raro, é muito raro. Eu falo isso algumas vezes. Eu acho que de 2000 pra cá, a gente, quando eu começar a atender essa galera, eu vou ver um perfil de trauma muito diferente. Já vejo, na verdade. As clientes que eu tenho de depois de 2000 já tem um perfil de trauma bem, bem diferente. As que passaram por esse tipo de criação respeitosa, né? Porque ela entende que o amor vem pra ela não precisa ir até o amor. E aqui, esse caminho que a gente faz até o amor é muito importante. O caminho que eu faço até o amor molda os meus relacionamentos, a minha relação com o dinheiro, a minha relação com o trabalho, a minha relação com a minha individualidade, com o meu autossustento, com a minha identidade, meu senso de capacitação, assim. Ele muda tudo, a forma como eu entendi o amor. Então essa daqui é a mais ideal, né? Que é quando o amor vem sem a criança fazer esforço. Os pais olham para a criança e deixam claro que ela é amada independente do que aconteça. Esse aqui é um unicórnio raro. E aí vem outra perspectiva dos pais. Os pais que pedem sucesso em troca de amor. Eu acho que esse é o caso mais frequente. Pelo menos que chega pra mim, esse é o caso mais frequente. Então, os pais geralmente pedem que o filho seja muito bom em alguma coisa. Que o filho seja algo muito grande. Então, a criança tem que ajudar o cuidador a se sentir melhor. Geralmente essa é a dinâmica. A criança ajuda o cuidador a se sentir melhor com ele mesmo. Então, ajuda o cuidador com as inadequações dele, com os insucessos, as inseguranças do cuidador. Então, se o meu filho for muito bom na escola, eu vou me sentir menos pior em ser pai. Vou sentir que o que eu sofri, ele não sofreu, eu vou sentir que eu fiz um bom trabalho nisso. Então, a criança se torna um objeto de compensação pelas vulnerabilidades não percebidas dos pais. E aprende a ler o ambiente ao seu redor para antecipar a próxima atitude que vai lhe trazer aplauso e reconhecimento. Então, ela tá... Aí vem nada tá bom o suficiente, nenhuma conquista que eu conquisto tá bom o suficiente, eu sempre tenho que fazer mais. Eu sempre tenho que me exceder, eu sempre tenho que ser muito boa em alguma coisa, e quando eu for muito boa nela, eu vou ser muito boa em outra coisa. Então nunca chega, esse lugar de sucesso nunca chega pra criança. Gente, tipo aquela história, assim, eu já vi alguns adultos tentarem fazer isso com o Caí. O Caí, cara, às vezes o Caí não tá afim de falar com você, porque ele tá fazendo as coisas dele. E aí alguém chega e fala, não vai falar comigo não? Aí eu, não, ele tá fazendo as coisas dele. Então, tipo assim, o adulto se sente inadequado de não ter sido cumprimentado, reparado, olhado, e quer que a criança compense essa inadequação do adulto. Então, é um exemplo besta, mas para vocês entenderem essa dinâmica aqui que eu tô falando. Vocês estão aqui comigo? Por que eu tô falando sozinha? Ninguém tá falando nada comigo? Ó, canceriano, não me faz ser abandonada aqui. Conversem aí comigo. Tá fazendo sentido? Tô falando lorota? O que tá acontecendo aí na cabeça de vocês? Então, a criança não tem espaço para desenvolver seus próprios gostos, para se sentir com medo, nervosa, tímida, confusa, porque ela tem que estar sempre ali buscando o sucesso, tem que estar tampando ali as inseguranças dos pais. Então, para demandar, ela não tem espaço, essa criança não tem espaço para demandar os pais enquanto filha. Ela sente que os pais não dão conta das suas próprias demandas, das próprias inadequações, dos próprios problemas, que já são muito fragilizados, e aí essa criança sente que tem que sair do papel de filha, né? Geralmente aqui a gente tem, então, uma criança que amadurece cedo demais, sem estrutura para tal, aí é aquele adulto que desde pequeno fez coisa demais que uma criança não deveria fazer, muito adulto mesmo, mas que emocionalmente é totalmente imaturo. Geralmente é esse padrão. Aí aqui também encaixa o bom filho, tem até um vídeo meu, um Reels sobre o bom filho,
que a pessoa percebe que tem pais sobrecarregados ou pais emocionalmente indisponíveis. Pode acontecer em famílias de filho único, mas geralmente a gente tem essa dinâmica familiar numa casa cheia, com mais filhos ou muitas pessoas. E aí a gente tem essa dinâmica onde esse filho, o bom filho é diferente de um bom filho. O bom filho tem a obrigação de ser um bom filho. Ele não pode dar demanda, ele tem que ajudar com tudo, ele tem que ser muito responsável, aquela criança que pega, faz tarefa, não dá trabalho, não chora, ajuda com os irmãos, ajuda em casa, um burguinho de carga. Essa criança tem grande chance de estar nesse padrão do bom filho que eu tô falando. Pensando no discurso, quero que meu filho tenha a vida que não tive. Isso, perfeito. É esse exemplo aqui que encaixa aqui. Olha lá, a Flávia é a boa filha da casa cheia. E aí, a boa filha tem um padrão de rejeição. Pode ter de rejeição, mas o de abandono é claro. Dificuldade de pedir ajuda, dificuldade de ser cuidada, dificuldade de sentir que é realmente assim, que é amada simplesmente por ser ela. Que ela não tem que dar nada em troca. Às vezes é difícil de deixar o outro se aproximar, de deixar o outro saber que ela tá triste, que ela tá precisando de ajuda, tá, sei lá, passando por problemas, tenta dar conta de tudo sozinha, acaba se sobrecarregando também. Muito sobrecarga em cima da boa filha. Ah lá, a Ana. Eu fui a boa filha, sobrecarregada. É isso. E aí ninguém ensinou essa criança a cuidar das próprias demandas emocionais, né? Então é aquilo que eu falei, ela amadureceu cedo demais com coisas práticas, às vezes trabalhou cedo demais, se virou cedo demais, casou cedo demais, mas ela não tem, geralmente falta maturidade emocional para dar conta do tranco. Então, emocionalmente custa muito caro esse amadurecimento para ela. Aí, geralmente, quando ela for reagir... Meu pai... Quando ela for reagir às coisas da vida, aos perrengues, sei lá, quem vai reagir é a criança. Então é nesse sentido que é imatura emocionalmente, porque é uma criança reagindo emocionalmente a, sei lá, problema financeiro, problema no casamento, ataque de raiva do parceiro. E uma criança, gente, vai saber lidar como com essas coisas? Não tem recurso, não tem estrutura. Alguns exemplos, então, aqui. Se o cuidador se sente burro, o filho tem que ser extremamente inteligente, ignorando, assim, né, a inteligência natural. Então, por exemplo, às vezes o cuidador é muito intelectual, assim, pra, sei lá, número. E aí a criança tem uma inteligência emocional, que ela sente que ela não pode usar, que ela é burra, ela é burra, porque se a inteligência dela é emocional, ela não vai ser tão boa com números que nenhuma pessoa que tem uma inteligência mais pragmática ali, né, mais numérica mesmo. Então ela vai se sentir burra, mas ela tem que se ceder, ela tem que ser muito boa naquilo, porque o pai cobra que ela seja boa naquilo, por exemplo, sendo que ela nem vai ter espaço para desenvolver essa outra potência dela, que é a inteligência emocional. Se o cuidador, caso verídico, tá? Se o cuidador não se sente realizado em sua carreira, o filho tem que brilhar em todas as áreas. Aquela criança prodígia que é boa em tudo, coitado. Não tem espaço, tem que ser bom em tudo e não tem espaço para descobrir no que ele realmente gosta de ser bom, né? Para continuar ignorando a depressão dos pais, a criança tem que sempre estar alegre e ser a luz da casa. Então, exemplos aqui bem rasos, né? Pra gente ilustrar a conversa. Então, a criança geralmente acaba se tornando a cuidadora dos pais, vivendo para agradar os pais. E é exaustivo achar que que o que ela faz nunca tá bom o suficiente para receber amor. Esse amor nunca chega desse jeito, gente. E aí o caso, acho que um dos casos mais doloridos, graças a Deus eu não pego muito, porque, nossa, me parte demais o coração esse daqui. Que é uma outra forma de ver os pais das crianças, que são pais que pedem que a criança falhe em troca de receber amor. Falhar, de dar errado na vida. Esse daqui, nossa, esse daqui me parte mais. Não é tão comum, mas alguns pais não toleram ter crianças que sejam uma ameaça ao lugar deles no mundo. Isso aqui, um exemplo disso aqui, por exemplo, são pais narcisistas. Bem narcisista mesmo, porque o narcisismo é um espectro, né? Todo mundo tem traço narcisista. A gente precisa de traços narcisistas pra gente desenvolver o nosso ego saudável, a nossa identidade, o nosso espaço. Esse aqui é meu espaço, não invade. A gente precisa, o narcisismo tá ligado ao ego, né? A Marte, a raiva.
Então a gente precisa de raiva. Todo mundo tem tendências narcisistas. Mas é um espectro. Tem gente que é pouco, tem gente que é saudável e tem gente que é muito. Então, quanto maior é o espectro do narcisismo, mais eu costumo ver isso aqui. Então, a criança não pode ser mais feliz, mais inteligente, mais rica, mais bem-sucedida que os cuidadores dela. E aqui eu vou fazer uma diferença. É diferente quando os pais pedem que a criança seja menos que eles, direto ou indiretamente, eles pedem direto ou indiretamente. E é diferente quando a criança sente que ela não pode ser mais ou menos, que ela não pode ser mais que os pais. Mais feliz, mais alegre, sei lá, mais inteligente, mais autêntica, magnética. Quando ela sente que ela não pode ser mais, e não tem a ver com o movimento dos pais de diminuir a criança, geralmente é uma dinâmica onde a criança sente tanto amor pelos pais, ela sente tanta fidelidade, cumplicidade ali com aqueles pais, que ela acha que se ela for mais do que eles, ela vai estar desonrando os pais. Então, por exemplo, o meu pai me ama muito e eu sinto muito que eu sou amada. Mas o meu pai tem depressão. Vira e mexe, ele fica triste, cai de cama, ele tem essas recaídas, né? Sei lá. E aí, eu não posso ser alegre, porque vai ser muito egoísmo da minha parte ser alegre, sendo que o meu pai tá triste o tempo todo. É como se eu fosse comer um banquete na frente de uma pessoa que não tem um pão pra comer. Então a criança diminui, ela mesma diminui a felicidade dela pra não desonrar os pais. Isso aqui é uma dinâmica bem diferente dessa que eu tô falando, tá? De quando os pais pedem que a criança fale, dê errado nas coisas. Então, para que a criança não se torne uma ameaça aos cuidadores, eles tendem a limitar muito bem o espaço permitido pela criança, a ter atitudes passivo-agressivas, diminutivas das qualidades da criança, sempre fazendo com que ela duvide dela mesma e dependa dos seus cuidadores. Tende a ser o perfil de pais com comportamentos narcisistas, mas a criança de pais super protetores pode se sentir apertada assim também, tá? Pode. Cada caso é cada caso. Então é esperado que essa criança cresça se sabotando ou sempre com muita dificuldade em dar certo em alguma coisa. Exemplo. Então se a criança for muito bonita, ela vai se sabotar para não se mostrar assim e não ter nenhum prazer com isso. Se começarem a ir bem, se começar a ir bem na escola, vão dar um jeito de não tirar boas notas nas provas. Pode até psicossomatizar algum distúrbio psicológico para mostrar que não é boa né, em alguma coisa. Ou que não é bom ser, sei lá, saudável mentalmente. Em alguns casos, mais de uma mensagem é emitida pelo mesmo cuidador. Isso aqui, o nome disso é duplo vínculo. Quando a gente vai estudar duplo vínculo e ver conteúdo na internet, eu fico, meu Deus, isso não é duplo vínculo. A galera dá uns exemplos tão besta de duplo vínculo. Tipo assim, se eu viro pro Caio e falo assim... Ah, seu sapeca, que coisa bonita que você fez, né? E ele, sei lá, quebrou todos os copos da casa. Isso é um exemplo de duplo vínculo, mas sinceramente, não é. O duplo vínculo é quando eu quero falar uma coisa e acabo dando a entender outra e a criança fica confusa. Ué, mas a minha mãe gostou ou não gostou disso? É confuso pra ela. E ela passa essa confusão, esse significado confuso, ela associa aquilo a um comportamento, a um valor ou alguma coisa. Sinceramente, esses exemplos de duplo vínculo eu acho uma grande bosta. Esse não é o perigo do duplo vínculo. O problema do duplo vínculo é quando acontecem coisas mais profundas. Por exemplo, isso aqui. O pai pode falar que deseja que o filho tenha sucesso, mas quando o filho se dá bem, ele reage de uma maneira que não passa essa segurança. Reage com raiva, para de falar com a criança, ignora, exclui. Então, é muito mais perigoso para mim o duplo vínculo quando você realmente faz atitudes concretas que minam aquele significado distorcido, do que se eu chamo o Caio de meu bagunceirinho. Eu não briguei com ele, eu não excluí ele, eu não fiz ele se sentir mal e rejeitado. Isso traz outro peso. Então, gente, o último recado aqui do slide que eu queria falar. A maioria de nós é sério, a grande maioria de nós vai deixar de se amar antes de deixar de amar os pais. E eu não tô falando de nós enquanto adultos, eu tô falando de nós na infância.
Isso aqui é muito sério. Em algum momento, ainda era tão importante tentar ter o amor do meu cuidador que eu ignorei, deixei pra lá, cortei de mim a minha parte, e geralmente é a parte mais legal da pessoa. Eu cortei de mim uma parte porque era ameaçador pra mim ter aquele comportamento e expulsava, afastava o meu cuidador de mim. Então, eu deixo de me amar como uma tentativa de ainda manter o meu cuidador por perto. Claro que isso aqui não se encaixa em todas as dinâmicas familiares, tá? Isso aqui, mas é algo que eu vejo frequentemente. Deixa eu vir aqui nas dúvidas de vocês, perguntas e comentários. Nada, ninguém falou mais nada. Isso gera um baixo limiar de frustração? Mas você falou isso quando eu tava falando dos pais que falham, né? Que querem que os filhos falhem. Qual que era o contexto da pergunta de novo? Pergunta de novo com o contexto que eu te respondo. Que eu já não vi que horas que você mandou essa pergunta. Gente, ninguém tem pergunta não pra mim? Nada, ninguém quer falar nada. Vamos falar aqui um pouquinho, então, o caminho que o amor faz, né? Como é que isso molda a nossa história. Vamos supor, então... Da parte... Da maturidade emocional, da criança que amadureceu cedo demais, né? Pode sim ter desenvolvido um baixo limiar de frustração, mas eu não acho que é algo característico desse tipo de trauma, não. Até porque muitas crianças não é tolerado que elas reclamem. Então, esse baixo limiar de frustração pode nem ter sido... percebido ainda, entendido, manifestado dessa forma. Às vezes, em relação à boa filha, pela maturidade emocional. Sim, pode ser que gere, mas pode ser que não. Pode ser que ela reclame de outras formas. Não necessariamente ela foi tolhida de se expressar. Ela pode ter sido tolhida de outras formas. Não é característico da boa filha ou do amadurecimento precoce, né, do adultecimento, que tenha um baixo limiar de frustração. Quando você fala baixo limiar de frustração, eu entendo, por exemplo, como o Caê, que se eu falo não, ele não gosta, né, ele não aceita muito ali, ele não aceita coisas que fujam ali do esperado, né. Então, nesse sentido, não é uma característica muito marcante, não. Então, vamos falar um pouquinho aqui do caminho que o amor faz e como molda a nossa história. Vamos supor que eu tenha nascido numa família onde o trabalho é muito importante. Muito, 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 muito importante. Tipo assim, todo mundo tem uma carreira marcante. Todo mundo é workaholic. Os pais eram ausentes e todo mundo trabalhava o dia inteiro. Tipo assim, o trabalho é presentaço de forma assim, geral na família. Então, eu entendo que é importante que para eu ter um valor, eu tenho que me mostrar útil, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter algum valor. Eu tenho que, desde cedo, apresentar aptidão para alguma coisa e talvez trabalhar cedo demais ou ter esse ímpeto muito cedo. Pensar em planos, em talvez até ter desde cedo uma maturidade financeira, uma educação financeira, enfim, coisas dentro desse contexto. E aí vamos supor que, como eu tive pais ausentes, eu não me deram muito espaço de desenvolver uma autonomia, de desenvolver um senso de quem eu sou, o que eu tenho que é especial, o que me faz ser eu, por que eu sou diferente das 8 bilhões de pessoas que estão no mundo. Um senso de segurança até, de se desenrolar na vida, sabe? Eu não fui apresentada a isso, eu não fui estimulada dentro da minha autonomia. Às vezes, quando os meus pais estavam em casa, eles eram ausentes. Às vezes que eles eram muito rígidos, porque já estavam cansados do dia de trabalho, então não tinha muito tempo pra mim. Eles eram mais castradores, né? Então, vamos supor que esse seja aqui a dinâmica familiar. Essa criança provavelmente não vai crescer com um senso de valor próprio muito saudável. Ela provavelmente não vai crescer com
uma ideia muito clara do que ela gosta, o que ela não gosta. Ela não vai crescer com um senso de que ela pode desagradar. Aqui entra até uma coisa que a constelação chama de consciência de clã. É tão forte a história do trabalho que eu não tenho espaço para querer viver algo fora disso. Então tem algo magnético aqui sobre eu preciso seguir esse mesmo rumo. Então essa criança talvez não tenha estrutura emocional, amparo mesmo, aparato para poder se achar numa carreira, se achar num curso da faculdade. Sabe aquele negocinho que a gente tem muito aqui, né, na sociedade ocidental? Eu vou fazer uma faculdade, eu vou sair de lá, vou ter um trabalho, até os 30 já tenho minha casa, né? Na astrologia, inclusive, a casa 9, que é uma casa relacionada à faculdade, porque ela é uma casa que fala de estudos não obrigatórios, ela, né, estudos que eu escolhi ter, então, um curso geralmente eu escolho, né? Às vezes os pais escolhem pela gente, mas, né, nesse caso onde eu escolho o meu curso, a casa 9 não necessariamente precisa ter relação com a casa 10, que é a casa da carreira. Não são a mesma área da vida, são áreas diferentes. Só que aqui a gente acha que um tem que ser consequência do outro, né? Então, se a gente... Tá fazendo sentido esse papo? Então, se essa criança não teve esse amparo de desenvolver a própria identidade, ela sempre cresceu com essa identidade imposta de que ela tem que trabalhar e ela tem que seguir essa carreira e que ela não pode se expressar e não tem esse lugar de descobrir quem ela não... Provavelmente ela talvez não se ache dentro da faculdade. O que eu gosto? O que eu quero? Talvez seja uma pessoa que vai ficar trocando de emprego. E aí ela não vai pertencer a esse lugar da faculdade, da família, de todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que ter uma carreira muito sólida, desde cedo, tem que saber o que você quer, não pode trocar de ideia. Então, essa criança não vai se sentir pertencente, sendo que ela fez, desde sempre ela fez de tudo para pertencer. Então, o pertencimento, a gente tende a entender que o pertencimento vem na dor, e ele não vem na dor. E aí é que tá o tchan da terapia. É você ir pra terapia pra entender que tem outras formas de você pertencer ao seu núcleo familiar, e que às vezes o saudável é nem pertencer mesmo. Esse é um dos casos, assim, quando chega eu fico, nossa, acho que essa é a decisão mais saudável pra você, é não pertencer, porque essa galera é tóxica, não faz bem pra você. E isso vai contra vários choques culturais, né? E sociais. A gente veio de uma sociedade cristã que valoriza a família acima de tudo. Mas nessa sociedade também, a família muitas vezes é onde acontecem os piores traumas, é onde acontecem os maiores desamparos, vamos foder a vida dessa pessoa, acontece dentro da família. Então, a que custo eu tenho que pertencer? Dito isso, a gente tende a querer pertencer na dor, porque somos geralmente pessoas que ainda, né, temos essa cultura de que terapia é coisa pra doido, é coisa pra poucos, eu não preciso, eu não tenho trauma, não aconteceu nada comigo. Aí eu crio meu filho igual um jumento, e aí eu vou... Gente, tudo tá caindo hoje aqui. E aí eu vou passando esse lugar de trauma pro meu filho também. Então, o meu filho, quando olha pra mim, vê mais a minha dor, a minha reatividade impulsiva, dolorida, do que o meu amor, a minha parte saudável, a minha parte trabalhada, curada. Então, é muito mais fácil que eu lembre dos meus pais na dor deles e tente copiar isso para poder pertencer, do que eu lembrar dos meus pais nos seus recursos. Isso, inclusive, é uma dinâmica de terapia. Você trazer os bons pais como recurso para a criança. Porque você vê na terapia, no processo terapêutico, que os maus pais, que são esses pais doloridos, geram uma criança dolorida, porque ela tem que fazer esse caminho dolorido de amor para poder receber, esse caminho dolorido para poder receber amor. Eu tenho que doer igual eles, eu fui dolorida por eles também, então é o caminho que eu tenho que ir atrás desse amor. Ir atrás do amor faz com que eu me molde de um jeito que me deixa não sendo eu, e isso me dói muito. É totalmente diferente de quando os pais olham para os filhos, que foi aquele primeiro caso que eu falei que é raríssimo. Quando os pais olham, eu tô te vendo, e você é lindo do jeito que você é, vai lá, vai ser você. O meu amor tá aqui. Isso é raríssimo. Isso cria uma segurança no ser humano que é perigoso demais pro patriarcado, pro machismo, pro sistema.
Não é interessante para o capitalismo que essa pessoa seja criada, essa pessoa que sabe o lugar dela desde cedo. Não é interessante para o capitalismo. Ela não vai ser mandada, essa pessoa. Então, esse sistema de trauma é interessante financeiramente para o mundo. O capitalismo quer que ele continue, porque provavelmente essa criança que foi mandada a vida inteira, faz o que eu tô mandando. Essa criança que foi mandada a vida inteira, ela vai ser mandada também, ela vai continuar sendo mandada por outras pessoas. Ela não vai questionar, ela não vai dar trabalho dentro de uma estrutura hierárquica. Então é muito interessante para o capitalismo que isso continue. É raríssimo a gente ver famílias que, olha, o meu amor tá aqui, nada do que você fizer vai mudar. Pode ser você, tá tudo bem. Esse lugar de segurança emocional é esse lugar onde a criança não tem que fazer esforço pelo amor. Então, ela não tem que se moldar, ela não tem que doer para poder ser amada, ela não tem que doer para poder provar o valor dela. E esse lugar no corpo, não só no corpo, mas na vida, em atitudes práticas, em escolhas durante a vida, cria um ser humano completamente diferente do que o ser humano que tem que escolher, e às vezes nem tem escolha, mas que ele tem que se moldar, se castrar, se podar, responder só de um jeito e não de outro. Isso aqui vai criando ferida, vai cortando e a pessoa toma um rumo de vida muito diferente. Dá pra ver no processo terapêutico como é que é diferente uma coisa da outra. O corpo sente diferente. Uma dinâmica, vou tentar exemplificar isso que eu tô falando de outra forma. Aqui é, digamos assim, pra frente. A vida anda pra frente, né? Eu vou ficando velha, eu vou, às vezes, tendo filho. É pra frente que as coisas andam. Eu vou criando projetos, é pra frente, né? Então, vamos supor que aqui pra tela é o pra frente que eu tô falando. Se eu estou muito traumatizada com algo que aconteceu na minha vida pessoal ou familiar, um grande trauma, ou pode ter sido um trauma muito recorrente, um contexto traumático que durou muito tempo, a minha tendência é não olhar pra cá. Eu posso até estar seguindo aqui, mas eu não tô consciente do que tá acontecendo. Uma parte minha ficou presa lá. Então, eu venho e olho pra cá. Aí eu tô olhando pra cá. Vamos supor que eu tenho um filho, mas eu tô olhando aqui. O filho tá aqui e eu tô aqui. Ah, porque me maltrataram, porque eu fui rejeitada, porque tô aqui, tô olhando pra trás. Não processei, não digeri isso. O meu corpo ainda tá nesse estado traumático lá atrás. O que o filho faz? Mãe, tô aqui, mãe, eu tô aqui, olha pra mim, caramba. Minha mãe não olha pra mim, deixa eu ir pra onde a minha mãe tá olhando. E aí ele vem pra cá, pro campo de visão, porque o que a criança mais quer é ser vista pelos pais. E aí quando eu venho pro campo de visão da mãe, eu começo a repetir do pai, enfim, do cuidador, eu começo a repetir esse contexto traumático. Pode não ser as mesmas histórias, preto e branco, que geralmente não é, mas é o mesmo contexto emocional de trauma. E aí é que a gente começa a ver os padrões familiares sendo repetidos, a criança querendo ser vista. Então, receber amor ou evitar desamor geram pessoas completamente diferentes. Então, se a gente, aquela história, né? Se eu sou uma pessoa extremamente dolorida, é muito difícil que eu vá me envolver em relacionamentos saudáveis, que eu vá ter uma carreira que me remunera bem, que entende o meu valor, ou que eu vou ter uma boa relação com o dinheiro, ou que eu vou ter uma boa relação com os meus filhos, porque já veio doente pra mim. Então é muito provável que continue doente pra mim, porque é isso que eu entendo que é o normal. Então tá aí a importância, né, do processo terapêutico, é entender que existem outras formas de se relacionar com o amor que te deram e com o mundo, e que você não precisa ser eternamente vinculado à forma de amor que te deram, né? Você pode ser livre. Gente, isso é tão engraçado, assim, é engraçado, trágico, né? Mas eu atendi uma cliente essa semana que quando eu consegui mostrar essa dinâmica pra ela falou que ela tinha muito medo de ser feliz. Ela não dava conta. Ela sabotava a felicidade dela sempre. Ela ficava na mesmice sempre. Ela morava na mesma casa há 500 anos, o mesmo carro há 500 anos, porque ela tinha medo de trocar, ela tinha medo de viajar, ela tinha medo de ser feliz, ela tinha medo de amar. Às vezes é muito pra criança. Tem gente que é muito traumatizada. Eu pego uns casos que eu fico, meu Deus, como é que um ser humano fez isso com uma criança, cara? E muitas vezes não é um evento, são N eventos que foram acontecendo ao longo de anos. Então,
é um longo caminho, esse caminho de entender qual foi o amor pra você e desconstruir o amor que te foi dado, pra entender que amor que faz sentido pra você e que atitudes fazem sentido pra você, que correspondem a essa forma de amor e de alto amor, pra ir mudando todo um conjunto de sinapses que foram formadas ao longo dos anos, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Antes de ler, queria até repetir, então, a pergunta que eu fiz lá no início. O amor tem vários nomes ao longo da vida. Ao longo da vida, não, desculpa. Pode ser também. Mas em cada família o amor tem um nome. Então, por exemplo, sei lá, utilidade. O amor geralmente vem na dor, né? Então, utilidade, reconhecimento, não dar trabalho, eficácia, inteligência, né? Ser suporte emocional dos pais. Como é que o amor entrou pra você? Como é que você entendeu o amor na sua família? É a pergunta que eu refiz lá no início, né? Tem uma frase de uma poeta alemã que eu amo muito, que é assim: a gente olha o mundo uma vez só, que é durante a infância, o resto é lembrança. Então a gente tá aqui até hoje repetindo o que a gente aprendeu até os 8, 10 anos. Maria Tereza falou: sim, eu consegui chegar nesse lugar de não pertencer e compreender que ser a ovelha holística da família é a minha contribuição e o meu lugar de pertencimento. Não deve ter sido fácil. Para algumas pessoas, esse lugar de eu preciso muito do amor dos meus cuidadores e quanto menos amor próprio eu tenho, mais eu preciso desse amor do outro e mais eu me condiciono ao que o outro espera de mim. É tão forte esse lugar do eu preciso do outro, eu preciso dos meus pais, eu preciso do amor deles, que a pessoa realmente sente que se ela não fizer o que os pais esperam que ela faça, se ela não pertencer a esse lugar, ela vai morrer. Então, morrer, gente, morrer. Essa é a sensação. E é real, é muito importante que ela valide esse lugar de eu vou morrer sem os meus pais. Esse lugar de luto também, esse lugar de criar uma nova estrutura que aguente a possibilidade de ficar sem os pais. E geralmente não fica sem os pais, tá? Mas é importante esse lugar de é possível que eu corra o risco de ficar sem o amor dos meus pais e isso precisa valer a pena, porque me amar é mais importante. Então é meio que uma dinâmica de mostrar o que ela perde quando ela não é ela. E é um processo, gente. A minha terapeuta já me falou isso, que não me acho merecedora de felicidade, do amor. Deve ter um trauminha de rejeição aí. Já falei pra minha psicóloga, tenho medo de viver, tenho medo da vida. E desenvolvi o quê? Síndrome de pânico. A síndrome de pânico, não posso falar que é todos os casos, tá? Mas é algo curioso da gente observar se cabe numa crise de pânico. Geralmente, eu observo que por trás de uma crise de pânico tem uma raiva ou uma energia de vida querendo sair que tá extremamente abafada e sufocada. É quando não cabe mais morte dentro de mim. É tipo um grito do corpo de, pelo amor de Deus, vamos... É a última gota de alegria que tem aqui, deixa ela sair. É uma raiva. E raiva não no sentido de aquela raiva destrutiva que quebra tudo. A raiva, gente, a confiança vem da raiva. A coragem vem da raiva. A sensação de que eu sou eu e eu deixo a minha identidade no mundo. Eu sou muito convicta de quem eu sou. Isso é raiva. Não dar trabalho. Obrigada, Má, por ter vindo. Tá acabando, mas foi uma boa live pra ouvir. Falei muito de trauma de infância aqui e como que ela molda a gente. Então, amores, observem que como que o amor chegou pra vocês quando vocês eram crianças. Ele tinha nome de quê? Ele tinha nome de... Pra mim era utilidade, agilidade, sei lá, inteligência também. Então, o amor pra mim chegou muito com esses nomes. Vejam quais nomes chegou pra você. Observa como que esses nomes moldam a sua vida hoje. O que você faz pra ter esse reconhecimento. Muito pra mim também. Então, vejam o que você faz pra se movimentar, pra ter esse título, né? Esse amor que chegou pra você quando você era criança. Dúvidas? Ninguém quer falar mais comigo? Me mandar pergunta? Não? Acabamos?
Respeito. Olha lá, abaixar a cabeça. Nossa! Ai, nossa, esse me dá gatilho. Meu pai falava pra mim, não me responde. Aí hoje eu tenho que fazer tive que fazer todo um trabalho de pegar a minha raiva e falar, você tava no lugar certo sim. Talvez a forma que você falou não foi a melhor forma, mas que bom que você apareceu pra botar limite no desrespeito que você tava sentindo. Aquele clássico de família muito tradicional, né? Não me desautoriza, não me responde. Mano, se a criança tá te respondendo desse jeito é porque santo você não foi, né? Como parar de repetir os padrões, não repetir a história. Tá. Então aqui é aquele lugar que eu vou ter que ser um pouco generalista para poder responder, né? Cada caso é cada caso, mas para dar uma resposta que eu vou ter que ser um pouco, né, rasa, generalista aqui. Generalizar um pouquinho. Então, depende, claro, de cada padrão, mas geralmente... Ai, eu odeio ser rasa e ter que dar uma resposta pra tudo. Mas geralmente os padrões são repetidos porque você quer receber amor, ou porque você quer ser validado, você quer ser reconhecido ali ou pertencer, né? Então geralmente o que a gente tem que fazer é encontrar um outro lugar saudável que cabe pra pessoa, é saudável pra ela, porque geralmente a gente entende o que é saudável pro outro e que esse padrão de saudável do outro vem muito do padrão de doença dele, então pra ele também não é saudável. Então a gente tem que achar pra pessoa criar muitas vezes, porque às vezes ela não tem esse recurso, ela não tem esse parâmetro da infância pra puxar. Eu tenho que criar um lugar saudável, outro lugar saudável de pertencimento pra essa pessoa. E geralmente esse pertencimento, que nem eu falei, a gente olha pros nossos pais, pra nossa família e lembra muito da dor, né? A dor marca mais, então a gente tenta pertencer na dor. Esse lugar de pertencimento passa geralmente por tentar encontrar outra coisa saudável, presente, amorosa, que esses pais, essa família passou de valor para essa pessoa, para honrar a partir desse lugar e não a partir da dor. Flávia, é mais ou menos o que a gente faz na constelação familiar. A gente entende que você participa, a gente entende primeiro a dor, e aí depois a gente entende um outro lugar potente de pertencimento e a gente tenta passar pra lá. Mas, gente, não é passo de mágica, né? Isso aqui é um processo. Ainda mais que tem que ser construído do zero. Então, abaixa o topete. Pesado, né? Abaixa o topete. Gente, é muito cruel as coisas que a gente escutou quando a gente era criança. E principalmente porque os adultos não sabiam lidar com a raiva deles. Eles não sabiam lidar com o desconforto que as crianças geravam neles, né? Porque eram adultos infantilizados também. Também não tiveram estrutura para poder amparato, né? Para poder lidar com isso. Então descontava na criança, devolvia na criança. Isso gera problemas muito sérios, né? De autoestima, de alto valor. E aí a gente vai se envolvendo em situações, relacionamentos que também não dão o devido valor pra gente. E esse lugar do adulto não saber lidar com a criança é tão problemático, porque até hoje acho que não se dá o devido alarde a isso. O adulto acha que ele não tem que ser adulto ali, né, com a criança. Ele joga tudo em cima da criança, ele grita com a criança, ele despeja em cima da criança as inadequações dele, né? Aquele primeiro caso que a gente estava falando lá dos adultos que querem que a criança tenha sucesso para eles lidarem melhor com as inadequações dele, né? Bom, tô aqui olhando pra cara da minha irmã e a gente identificando os padrões dos nossos pais. Não consigo identificar o amor. Tem como o amor chegar por desamor ou indiferença? Tem. Espero que não seja o seu caso. Porque é um dos casos mais difíceis da gente trabalhar. Porque se a gente não tem referência de onde buscar o amor, criar uma nova referência demora tempo. Não é um processo fácil. Pode ser, sim, nesse caminho que você falou, né? Tem como o amor chegar por desamor. Então, tenta entender o que você fazia para evitar o desamor. E aí entra um mecanismo legal da gente pensar, que é o seguinte. Quando a gente é criança, a gente não tem... principalmente crianças que nasceram num ambiente muito instável, que causava medo, que a qualquer momento alguém podia explodir, podia ter um ataque de raiva, que a qualquer momento alguma coisa ia me ferir ou me causar reações emocionais que eu não saberia lidar, por exemplo, medo. Então,
essa criança, como é que ela controla o ambiente para se sentir segura? Se eu não gritar, a minha mãe não vai ficar estressada e eu não vou ouvir um gritão da minha mãe e eu não vou ficar com medo. Se eu for muito útil dentro de casa, se eu não der trabalho, o meu pai não vai brigar comigo e aí eu não vou me sentir com medo. Se eu parar de questionar os adultos, se eu parar de responder os adultos, se eu parar de botar limite nos adultos, se a minha raiva parar de agir e eu parar de botar limite nos adultos, eu não vou ouvir abaixo o topete. E aí eu não vou me sentir rejeitada e humilhada. E eu não vou ter que lidar com esses sentimentos. Então é melhor eu parar de sentir raiva, parar de questionar, parar de falar, porque aí eu não vou me sentir mal. E aí eu entendo que se eu podo algo em mim, eu controlo a reação do outro e por isso eu me sinto segura. E aí quando eu viro um adulto, o que eu faço? Num relacionamento. Se eu não for tão feliz, se eu não rir tão alto, se eu não, sei lá, for amiga daquele cara, se eu parar de sair só com as minhas amigas, se eu parar de, sei lá, pedir um aumento pro meu chefe, se eu parar de me reconhecer, eu não vou, sei lá, receber alguma reação que eu não gosto e aí eu vou ficar bem. Essa não é a melhor forma da gente lidar com isso. Essa pessoa também tá faltando recurso enquanto criança, faltou recurso para ela lidar com emoções desagradáveis para ela, ter conversas difíceis, falta se reparentar para ela conseguir criar essa estrutura, para poder lidar com essas situações e principalmente a raiva, tá faltando a raiva dela, porque o que vai tirar a gente de situações de abuso é a nossa raiva. É falar, cara, não, desculpa se você tá desconfortável, o problema é seu. Faz bem pra mim questionar, faz bem pra mim falar, faz bem pra mim ver minhas amigas. Se você tá com ciúme, se você não gosta, vai você pra terapia. Isso é raiva. A raiva põe esse limite, põe essa noção de espaço. O bicho, quando ele é invadido, o território dele é invadido, ele ataca, ele morde, ele rosna, ele dá aviso de que ele vai atacar. Se eu tiro a minha raiva de mim, o que dá o sinal pro outro de que ele não pode entrar? Tudo dá sinal pro outro de que ele pode entrar e ele vai entrar. Deixa eu voltar aqui e ver o que vocês falaram. Uma vez fiquei com raiva do meu pai e disse que não ia falar mais com ele. Eu esperava que ele viesse falar comigo e se preocupar. Eu não aguentei muito e acabei voltando pra falar com ele. Olha, Samuel, né? Samuel, eu vou te contar que isso aqui encaixa no padrão de rejeição. Eu fiz muito isso. A minha mãe, às vezes, tinha atitudes comigo que não eram legais. E aí Gente, observem, a rejeição geralmente traz uma reatividade, ela traz uma raiva, tá? Por exemplo, isso aqui, não vou mais falar com você. E sai. Isso é raiva. A solidão, a rejeição e a solidão têm coisas muito incomuns, tá? Mas a grande diferença delas é que a rejeição causa... geralmente padrões reativos de raiva e o abandono causa solidão, melancolia. Então, ela recolhe, né? A minha mãe tinha essas atitudes comigo que não eram legais, eu falava, eu nunca mais vou falar com você, eu não te amo mais. Aquela raivinha assim de criança, sabe? Eu não te amo mais. Às vezes ela me beliscava e eu falava assim, engolia o choro. Não tá doendo, tava doendo pra caralho, mas eu tava me sentindo rejeitada. Então, isso aqui tem a ver com rejeição. Você acha que é possível perdoar nossos pais sem antes acolher a criança? Não. Não acho. Não acho. Porque para eu perdoar, quer dizer que eu tenho que estar num lugar ok com o que eu senti. E para isso acontecer, eu tenho que validar minha raiva, eu tenho que validar as situações de abuso que eu vivi, eu tenho que validar as situações de tristeza, de medo que eu vivi, e não tem como eu validar tristeza e medo sem validar raiva, sem dar o devido lugar para ela, e isso é uma das coisas que eu mais vejo de falha de terapeutas na condução do processo, não valida, não olha para raiva, então fica um processo incompleto, algumas peças não se encaixam, então eu acho que é muito difícil, nunca vi acontecer. Perdoar os pais sem acolher a criança. Algumas coisas ficam engasgadas. Se eu olho só para os pais e não olho para a criança, fica engasgado. Eu amo, mas daqui a pouco eu brigo. Aí daqui a pouco eu volto porque eu não fico sem, mas daqui a pouco eu não aguento ficar junto. Fica engasgado. Ali ele tirou sarro de mim e tenho certeza que congelei uma mágoa ali. Até hoje tento soltar. Mágoa vem da raiva. Mas sinto que está indo aos poucos, complicado.
Eu tenho um exercício muito polêmico pra isso, mas que eu não gosto muito de falar pra muita gente, porque ele pode ser mal interpretado. E não é pra todo mundo que dá pra passar esse exercício. Mas é muito importante que a gente solte raiva em memórias muito doloridas, pra dar espaço pra eu validar essas outras emoções. O que acontece geralmente? Quando a mágoa, a raiva não é expressada o tanto que ela precisava ser expressada, uma parte dela congela e ela congela em cima de algum outro contexto emocional que é importante. Então, eu tampei um monte de outras emoções que precisavam sair e eu não dei espaço. Quando eu consigo soltar essa raiva, geralmente essas outras emoções aparecem e aí sim eu consigo olhar pro contexto todo. Aí sim eu consigo acolher isso aqui que ficou escondido. É aquelas... Eu falo que são verdades sombrias muitas vezes. Pode ter culpa, pode ter ódio, pode ter vontade de matar aquela pessoa. De qualquer forma, eu preciso dar espaço pro que tem depois da raiva, porque senão eu não termino o processo de amparo. Faz todo sentido, rejeição. É isso. A rejeição, outro dia eu postei um meme que eu vi, mas não era... A galera faz uns memes engraçados, porque eles acham que é piada, mas não é, trauma. Aí tava lá, o meu traço tóxico é eu sempre achar que alguém vai me abandonar, então eu tô sempre pronto pra ser rejeitado, e aí, sei lá, tô sempre pronto pra ser abandonado, às vezes que eu acabo abandonando primeiro. Isso é rejeição, essa prontidão é rejeição. Prontidão pra odiar, prontidão pra machucar, prontidão pra sair correndo, prontidão pra atacar. Isso geralmente é de um estado de rejeição. O abandono é muito mais passivo, muito mais passivo. Samuel, então, esse é um exercício ótimo, mas eu não quero arriscar minha carreira falando ele aqui ao vivo, porque ele realmente não é um exercício indicado pra todo mundo, depende do quanto que a pessoa tem estrutura emocional, né, pra lidar com traumas grandes, tendências psicopatas que a pessoa possa ter ou não, então não é um exercício que eu passo pra todo mundo, mas existem várias formas de você poder soltar essas raivas lá atrás, né, nessas memórias. É importante que essa raiva seja soltada no contexto em que ela aconteceu também, antes de ser soltada no contexto de hoje, né, em que ela se replica através de padrões comportamentais. Uma vez eu disse pro meu filho que eu amava ele, mesmo quando eu estava brava com ele, ele ficou muito surpreso com isso. Percebi que ele se sentiu livre de alguma forma. Eu vejo, assim, nos meus pais, mas em vários outros pais, que a gente não se deixa ser imperfeito na frente dos filhos, né? Os meus pais sempre passaram essa ideia de perfeição e o quanto que isso me prejudicou, assim. Eu acho que às vezes a criança só precisa falar, precisa só ouvir, olha, a mamãe tá chateada, a mamãe precisa de um tempo, mas o meu amor pra você tá aqui e nada vai mudar isso. Às vezes a criança só precisa saber que, olha, minha mãe tem os BO dela também, a minha mãe sente as coisas dela também e ela lidar com isso não implica no amor dela comigo. Uau, tô seguro aqui. Marquem consulta com a Rádula que a raiva se solta rapidinho. Aí a Ana faz acompanhamento comigo há muito tempo. Tem uma música particular, assim, que eu gosto de soltar pra raiva. Ela não aguenta mais ouvir essa música. E aí, quando eu faço uma dinâmica de raiva com ela pra soltar, eu geralmente ameaço ela. Eu vou botar a música. Você quer que eu ponha a música ou você vai soltar a raiva? Aí ela solta a raiva rapidinho, porque ela odeia a música que eu ponho. O padrão é sempre rejeição ou abandono? Não. Aqui, ó. Vou de novo indicar esse livro. As 5 feridas emocionais. Eu acho que esse livro ele é importante porque, assim, a gente encontra histórias, dinâmicas muito peculiares daquela pessoa que geram dores que não são resumidas em 5 feridas, né? Então, mas quando a gente vai puxando o gancho daquela memória, daquela dor, daquele contexto, a gente vê que no fundo tem um desses 5. Então eu acho que ela foi muito genial ao botar 5 traumas primários, assim, mas vou passar a mesma ressalva que eu passei no início da live quando eu mostrei esse livro. Passem na peneira. Ela é muito determinista em algumas coisas
E eu já vi na prática que não é 100% dos casos assim. Ela fala algumas coisas muito... é isso ou é isso. E não é. Eu mesmo já vi na prática que não é. E, na verdade, gente, desconfiem de qualquer técnica, qualquer conhecimento, de qualquer área que fala... podemos encaixar 8 bilhões de pessoas na mesma caixinha. Não, não podemos. Não podemos. Então, desconfiem muito de coisas que são tudo ou nada, tá? Mas esse livro é muito bom pra dar uma entendida nesse plano de fundo do que é rejeição, o que é abandono, humilhação, traição, enfim, injustiça. Mas eu tô falando, Má, aqui muito de rejeição e de abandono, porque são os traumas que eu mais trabalho, por conta da minha história pessoal, acaba que vem mais esses pra mim e são os que eu mais tenho experiência. Mas costuma vir também um pouquinho de traição e um pouquinho de humilhação. Mas injustiça mesmo é uma coisa muito pontual ou outra. Eu não encontrei até hoje pessoas que venham como trauma primário injustiça, por exemplo. Não encontrei até hoje. Pode ser muito por conta do meu perfil de trauma. Então eu não atraio porque realmente eu não vou ter tanta propriedade para trabalhar isso quanto alguém que viveu isso e virou terapeuta disso, né? É isso, gente, que eu pensei pra gente conversar hoje. Bom, quem tiver interesse em passar pelo acompanhamento comigo ou por uma sessão pontual, ou quem for terapeuta e estiver aqui assistindo e quiser ter mais experiência nisso pra trabalhar com isso nos atendimentos, eu tenho o relicário de memórias. Mas assim, criança interior é algo que eu faço em tudo. Todos os meus serviços, até no de tarô, até na jornada intuitiva de tarô, eu trabalho primeiro a criança para poder trabalhar o tarô. Então, quem tiver curiosidade, tô aí. Ah, que linda, sentiu vista, que bom, que importante, que importante. Má, vamos pensar assim, você poderia ter escolhido qualquer outra frase para poder falar que a live foi especial para você, que te acolheu, né? Se você usou me sentir vista, talvez tenta investigar mais o trauma de rejeição. Talvez ele seja mais forte pra você. Nossa sessão Reverbera até hoje tá rendendo frutos incríveis na minha vida. Que coisa linda, gente. Eu fico muito feliz quando vocês levam com vocês por muito tempo o que aconteceu nas nossas 2, 3 horinhas juntos. Eu fico muito feliz. É muito importante pra mim. Obrigada, querido, por ouvir o conhecimento compartilhado. Eu podia estar falando aqui para 0 pessoas. É isso, gente. Quem tiver dúvida depois, enfim, pode mandar mensagem, eu adoro. Mandem esse vídeo para quem vocês sentirem que precisa, tá bom? Eu vou deixar salvo, tá? Beijo, boa noite.